galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal, e hoje a gente vai dar continuidade às operações com números naturais, tá? Hoje a gente vai estar trabalhando com a operação da subtração, tá? E aí, a subtração, ela é uma das 4 operações básicas da matemática, tá? E ela ser básica quer dizer que ela é essencial para o nosso dia a dia, ela é essencial para todos os seres humanos. Então, todos nós precisamos saber, né, como manusear a subtração, né? Entender sobre ela. E quando eu calculo a subtração entre dois números, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma certa quantia que já existe e eu estou diminuindo outra quantia dela, tá? Por exemplo, eu tenho 5 reais e eu comprei alguma coisa de 3 reais, tá? Então, eu estou tirando 3 reais de 5 reais que eu tenho. Vai ficar quanto? Vai ficar 2 reais, certo? Eu percebo aqui que tem esse tracinho entre 5 e 3, tá? É o que a gente usa para me dizer que eu estou fazendo a operação da subtração, tá? E como é que eu leio isso? Menos, tá? 5 menos 3, tá? Outra coisa importante é que a subtração, ela é inversa à adição, tá? Então, o que seriam as operações inversas? As operações inversas, elas são tipo uma prova real, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer o inverso da subtração aqui, para me provar que realmente 5 menos 3 é igual a 2, eu utilizaria quem? A adição, que é a operação inversa. Então, como é que eu fazia isso? Eu faço o contrário, né? Meio que estivesse voltando com a conta. 2 mais 3. Quanto que é 2 mais 3? É 5. Então, eu provei que realmente 5 menos 3 é igual a 2, tá? Porque 2 mais 3 é igual a 5, tá? Se eu somei 3 com 2, eu cheguei na continha inicial que eu tinha, certo? Então, é muito importante a gente lembrar disso, tá? E aí, a gente tem os elementos que compõem a subtração, tá? É importante a gente saber os nomes deles. Vamos pegar aquele exemplo lá, ó, do 5 mais 3. 5 mais 3 não, 5 menos 3, né? 5 menos 3 igual a 2. Quais são os nomes de cada um desses elementos? Vamos descobrir? Ó, a gente tem aqui o 5, o 3 e o 2. Como que eles chamam? O 5, pessoal, ele é chamado de minuendo, né? Minuendo é a quantia que eu tenho, existe, né? O 3 é a que eu vou subtrair, diminuir. Ele é chamado de subtraindo. Subtraindo. E o resultado, ele é chamado de diferença, tá? Diferença ou resto, tanto faz, tá? Então, a gente lembrar disso. Bom, agora a gente passa para o algoritmo da subtração. Por quê, pessoal? Eu fazer uma continha de 5 menos 3 igual a 2 é muito simples de eu fazer na cabeça. Mas e quanto o número é muito grande, tipo 1592 menos 385? Como é que eu vou resolver isso? Eu utilizo o algoritmo da subtração. E para mim utilizar o algoritmo da subtração, como eu falei na aula, na última aula de adição, a gente precisa da posição dos números, tá? A gente precisa de saber disso, tá? Porque eu preciso subtrair unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, tá? Então, isso é muito importante, tá? Por exemplo, eu quero fazer a subtração entre 532 menos 211. Para mim fazer de cabeça é mais complicado, então a gente vai usar o algoritmo. Eu sempre coloco no meu algoritmo, pessoal, nessa ordem aqui, tá? O minuendo menos o subtraindo, tá, pessoal? Sempre eu coloco dessa forma, tá? Quando a gente está trabalhando com o conjunto dos números naturais, tá? E aí eu vou realizar a subtração, ó, das unidades com unidades, dezena com dezena e centena com centena. Ó, 2 menos 1 é 1. 3 menos 1 é 2. 5 menos 2 é 3, certo? Muito simples, tá? De eu resolver. E quando acontece essa aqui, ó, quer ver? 545 menos 482. Agora que vai dar um BOzinho pra gente resolver, ó. 545 menos 482. Monta o algoritmo.
Ó, 5 menos 3 tá fácil, né? 5 menos 2, 3. Mas olha aqui, 4 menos 8. Não tem como eu tirar 8 dezenas de 4 dezenas. Então, o que que eu vou fazer? Vocês vão falar pra mim assim, ah, a gente pega emprestado do 5, né? Mas será que é realmente isso que acontece, pessoal? Não. O que que eu tô fazendo ali no 5? Eu meio que tô desmanchando ele, por assim dizer, ó. Vamos lá. A gente sabe que o 5 ele tá na casa das centenas, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar as centenas em dezenas, tá? Da seguinte forma, ó, uma centena equivale a quantas dezenas? Equivale a 10 dezenas, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desmanchar uma dezena aqui, uma centena. Então, de 5 centenas vai ficar 4, certo? E se eu tenho 4 dezenas e eu vou ter mais 10 dezenas, eu vou ficar com quantas dezenas agora? Eu vou ficar com 14 dezenas, certo? Agora eu consigo resolver, não consigo? 14 menos 8 vai dar quanto? Vai dar 6. E aí, 4 menos 4, 0. Mas não precisa colocar o 0 aqui, tá? Então, sempre quando a gente trabalha com subtração, a gente não pega emprestado, a gente meio que tá desmanchando a centena, transformando ela para mim poder realizar a conta, certo? Então, a gente tem que lembrar disso, tá? E aí, tem uma outra coisa também que pode acontecer, ó. Por exemplo, 1000 menos 250. Ó, 0 menos 0, 0. 0 menos 5, eu consigo resolver? Não consigo. Eu vou fazer o quê? A transformação que eu falei aqui, né? O desmanche. Só que não tem o que eu pegar para me desmanchar. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse aqui primeiro para mim poder realizar essa conta aqui, tá? Então, eu vou voltar. Em vez de eu ir aqui nesse, eu vou nesse aqui, tá? Ó, uma unidade de milhar equivale a quantas centenas? Equivale a 10. Tá vendo, gente? É sempre 10, tá? Então, eu vou transformar essa daqui e vai ficar 0, né? Então, de 0 centenas, agora eu tenho 10, certo? Consegui o que eu precisava, né? Agora eu posso voltar lá na conta. Ó, 0 menos 5 não tem como. Vou transformar aqui, ó. Uma centena equivale a 10 dezenas, né, pessoal? Então, aqui, ó, de 0 dezenas eu vou ter 10 agora, né? Então, 10 menos 5 fica 5, né? E eu tenho que lembrar aqui, pessoal, que eu tive que transformar uma centena aqui. Então, de 10 fica 9, certo? Então, agora, 9 menos 2 eu consigo, né? Que é 7. Então, 750, tá? Então, lembrar disso, tá, pessoal? Dessas transformações, né? Desse desmanche, tá? Então, não é tão pegando emprestado. Só tô transformando, né? Os números para mim poder realizar a subtração, tá? Então, eu não estou acrescentando nada, não estou tirando nada, só estou transformando o número, né? Mantendo, né, o próprio número, para me conseguir fazer a subtração, tá? E aí, a gente vem para as propriedades. Gente, a subtração só tem uma propriedade específica, certo? Que é a do elemento neutro. As outras duas que funcionam para adição não funcionam para ele, né? A da comutativa e da associativa. E eu vou mostrar para vocês por que que não, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se realmente a comutativa funciona na subtração. Olha, pessoal, comutativa. O que quer dizer essa propriedade? Diz para mim que se eu altero a ordem do subtraindo e do minuendo, tem que dar a mesma diferença. Se der, essa propriedade vale. Será que isso vai funcionar? Vamos ver, ó. 5 menos 3. Vamos pegar aquele mesmo exemplo. Quanto que é 5 menos 3, pessoal? É 2, certo? Agora, se eu inverto a ordem do subtraindo e do minuendo, 3 menos 5. Vai dar 2 de novo, pessoal? Não vai dar. Vai dar menos 2. Eu não vou entrar em detalhes explicando por que é menos 2, porque a gente não vai trabalhar com o conjunto dos números inteiros ainda, tá? Mas quando a gente chegar lá, eu vou explicar direitinho para vocês. Mas por hora é menos 2, certo? Então, a gente está vendo aqui que são resultados diferentes, tá, pessoal? Então, se eu alterar a ordem do minuendo e do subtraindo na subtração, a diferença vai ser diferente, tá, pessoal? Então, se eu pegasse outro exemplo, ó, 8 menos 2,
6. 2 menos 8 vai dar menos 6, tá? Então, resultados diferentes, tá? Então, a subtração, ela não é comutativa, beleza? Agora, a outra propriedade lá, associativa. Associativa é quando a gente tem 3 ou mais números, tá? Conforme eu associo os números, tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, vamos ver se vai dar o mesmo resultado. 5 menos 3 menos 1. Vamos ver. Ó, aqui eu tenho 3 números, eu sempre faço de 2 em 2. Posso começar fazendo esses dois primeiro, né? Quanto que será que dá? Ó, 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. Eu comecei pelos dois primeiros. Se eu começar pelos dois últimos, ó, 3 menos 1 vai dar 2. 5 menos 2 dá 3. Deu o mesmo resultado, pessoal? Não deu. Então, tá vendo que essas propriedades não funcionam para subtração porque os resultados estão diferentes. Então, a única propriedade específica da subtração é a do elemento neutro, tá? O elemento neutro da subtração é o mesmo da adição, tá, pessoal? É o zero, certo? Então, qualquer número que eu subtraio com o zero dá o próprio número, tá? Por exemplo, 15 menos zero, 2 menos zero, 1000 menos zero, tá? Todas essas subtrações dão o próprio número, ó, 15 menos 0, 15, 2 menos 0, 2, 1000 menos 0, 1000, tá? Então, ele é um elemento neutro, certo? Então, é a única propriedade específica que a gente tem da subtração, beleza? E agora a gente vai resolver alguns exercícios para a gente poder fixar o que a gente viu, tá? Vamos lá, ó. Arme e efetue as contas, tá? Vamos pôr uns pontinhos aqui e aqui tá faltando um igual. Então, vamos lá, ó. 2.620 menos 945. Vamos lá, ó. 0 menos 5, não tem como, então eu vou transformar aqui, ó. Eu sei que uma dezena é igual a 10 unidades, certo? Então, aqui eu vou tirar uma e vou transformar em unidade, tá? Então, de 0 unidades, agora eu tenho 10. Agora eu consigo, né? 10 menos 5, 5. Ó, 1 menos 4 não tem como. Então, mesma coisa, eu vou transformar. O 6, eu vou tirar uma centena, vai ficar 5, certo? E aí, eu sei que uma centena corresponde a 10 dezenas. Então, aqui, de uma dezena, agora eu tenho 11 dezenas. 11 menos 4 eu consigo agora, dá 7. Agora, a mesma coisa, não vai dar certo. Ó, 5 menos 9 não dá certo, né? E então, vamos lá. Ó, uma unidade de milhar corresponde a 10 centenas, certo? Então, aqui eu vou tirar 1 e vou transformar em dezenas, em centenas, né? Vai ficar de 5 centenas, 15 centenas agora, né? 15 menos 9 vai ser 6, beleza? E aqui 1, não tem nada para me subtrair 1, então continua sendo 1. Então, 1.675, beleza? Então, vamos lá agora. Próximo. 7.000 menos 1.096. Ó, 0 menos 6. Não tem como. Tenho que transformar o anterior. Só que o anterior não tem, né? Aí eu vou fazendo, indo para trás, ó. Também não tem como, então eu vou transformar esse aqui, ó. Uma unidade de milhar corresponde a uma centena. Então, aqui vou tirar uma, 6. E aqui eu vou transformar, certo? Uma unidade de milhar em... Aqui é 10, né, pessoal? 10 centenas, certo? Então, de 0 agora ficou 10, tá? Agora, a gente vai transformar esse aqui, ó. Tá? Ó, de 10 vai ficar 9, tá? E aí, eu sei que uma centena corresponde a 10 dezenas. Então, aqui vai ficar 10, beleza? Agora, eu consigo resolver aqui, né? Ó, de 0 vai ficar quanto? 9, certo? E aí, eu sei que uma dezena é igual a 10 unidades, tá? Então, aqui vai ficar 10. 10 menos 6, agora eu consigo, dá 4.
9 menos 9, 0. 9 menos 0, 9. 6 menos 1, 5. Beleza? Vamos lá. 11.011 menos 7.997. Ó, 1 menos 7 não consigo, certo? Então, vamos lá, vou transformar aqui, ó. Aqui tira 1, fica 0. E aí, eu sei que uma dezena corresponde a 10 unidades. Então, de 1 unidade, agora eu tenho 11 unidades. 11 menos 7, 4. Aqui, pessoal, não consigo tirar 0 menos 9, só que esse anterior aqui não tem. Então, vamos ter que pegar o do outro. Então, aqui, ó, 1 fica 0. E aí, de 0 centenas, eu vou ficar com 10 centenas agora. Certo? E aí, agora eu consigo, certo? Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui tinha ficado 0, né? Então, aqui, ó, 9. E agora eu consigo. Uma centena equivale a 10 dezenas. Então, de 0 dezenas, agora eu tenho 10. Beleza? Então, vamos lá, ó. 10 menos 9 é igual a 1. 9 menos 9, 0. 0 menos 7 eu não consigo, né, pessoal? Então, vamos lá, ó. Vou transformar. Uma dezena de milhar corresponde a 10 unidades de milhar. Então, aqui vai ficar 10 e aqui fica 0, né? 1 menos 1, 0. Então, agora eu consigo. 10 menos 7, 3. O 0 eu não preciso colocar aqui, tá? Certo? Vamos para a próxima. Ó, a aeronave Airbus A340 pode transportar até 380 passageiros. Em determinado voo, a aeronave está transportando 209 passageiros. Quantas poltronas dessa aeronave não estão ocupadas? Pessoal, quando é exercício desse tipo, eu gosto muito de primeiro saber o que está pedindo, né? Então, aqui a gente sabe que ele quer saber quantas poltronas dessa aeronave não estão ocupadas. Aí eu vou lá para as informações do exercício me deu para mim poder conseguir descobrir. A gente sabe que ele tem até 380 passageiros. Só que nesse voo só tinha 209. Então o que eu vou ter que fazer? A subtração, isso mesmo. 380 menos 209. Ó, 0 menos 9 não consigo. Vou transformar a dezena aqui, ó. Tiro aqui, ó, fica 7. E aqui 10 unidades. 10 menos 9 fica 1. 7 menos 0, 7. 1. 3 menos 2, 1. Certo? Então, quantas não estão ocupadas nessa aeronave? 171 poltronas, certo? Mais uma aqui, ó. De acordo com o censo de 1980, a população de uma cidade era de 79.412 habitantes. Feito o censo em 1991, verificou-se que a população dessa cidade passou a ser de 94.070 habitantes. Qual foi o aumento da população dessa cidade nesse período de tempo? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem que primeiro ver o que está pedindo. O que está pedindo o exercício, pessoal? Qual foi o aumento da população dessa cidade nesse período de tempo? Beleza. Agora vamos lá nas informações. A gente sabia que em 1980 era essa quantidade de habitantes. E aí depois passou a ser em 1991 essa quantidade. Para mim saber qual foi o aumento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair. Então, 94.070 menos 79.412. Vamos lá. 0 menos 2 não consigo, então vou transformar dezenas aqui, ó. Vai ficar só 6, porque uma delas eu vou transformar em unidade. Então, fica 10. 10 menos 2, 8. 6 menos 1, 5. 0 menos 4 não tem como, então eu vou transformar a unidade de milhar aqui, ó. Então, vai ficar 3, porque eu vou transformar uma delas em centena. Então, fica 10 centenas. 10 menos 4, 6. 3 menos 9 não consigo, então eu vou transformar. Eu sei que uma dezena de milhar corresponde a 10 unidades de milhar. Então, de 3 agora fica 13. 13 menos 9 fica quanto? 4. 8 menos 7, 1. Então, qual foi o aumento da população? 14.658, tá? Próxima.
Observe a igualdade 7 menos 4 igual a 3 e coloque V ou F. Letra A, 7 é o minuendo e 4 é o subtraindo. Então, os nomes aqui, né, dos elementos. 7 é minuendo, certo. 4 é o subtraindo, certo também. Então, verdadeiro. A operação chama-se subtração? Verdadeiro também, né? Isso mesmo. O número 3 é a diferença? Sim, né, pessoal? O resultado ele é chamado de diferença. Então, tudo verdadeiro. Próxima. Complete. Na subtração, 10 menos 6. Quanto que é 10 menos 6, pessoal? É 4, né? O número 10 é chamado de quê, pessoal? Minuendo, né? Minuendo. E o 6 é subtraindo. Em 15 menos 2 igual a 13, o número é chamado de minuendo. Quem que é o minuendo, gente? É o primeiro número aqui, né? 15. O 2, ele é chamado de quê, pessoal? De subtraindo. E qual que é o número que é a diferença, pessoal? É o resultado aqui, né, pessoal? É o 13. Agora, olha aqui, pessoal. Na subtração, algum número menos 3 igual a 9. Gente, olha aqui. Pessoal, eu quero saber qual que é esse número aqui. Aí vem a questão da operação inversa, né, pessoal? Como que eu faço me descobrir aqui, ó? Aqui não é uma subtração, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adição de 9 mais 3, certo? O caminho inverso, ó. 9 mais 3 é quanto? É 12, né? Então, aqui vai ser 12. Ó, e se eu faço 12 menos 3 é realmente 9, né, pessoal? Então, viu essa questão de inverso que é importante pra gente? Ó, e aqui também já tá dando a resposta também, ó, o número 12, que é o número que tá precisando aqui, né? Ele é chamado de quê, pessoal? Minuendo, né? O primeiro número é sempre o minuendo. E o número 3 é o subtraindo. E o número 9 é a diferença, tá, pessoal? O resultado.